A paixão que consumia a igreja dos primeiros dias era que Jesus havia ressurreto dentre os mortos. So their message Então a mensagem in deles, Acts 2:32, em Atos 2:32, this Jesus has God raised up. a este Jesus Deus ressuscitou. We are witnesses. Nós somos testemunhas. Verse 36. Versículo 36. God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Deus fez a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Senhor e Cristo. Acts 3:15. Atos 3:15. You killed the Prince of Life, Dessarte, matastes o autor da but vida, God raised him from the dead. mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. We are witnesses. Nós somos testemunhas. Peter said, Pedro diz, Acts 10:38, Atos 10, versículo 38. God anointed Jesus of the Holy Ghost Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo and with power. e com poder, And he went about doing good, healing all that were oppressed of the devil. o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, For God was with him. porque Deus era com ele. Verse 40. Versículo 40. Him God raised up the third day and showed him openly. Ele, Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto publicamente. Verse 43. Versículo To 43. him give all the prophets witness that through his name whoever believes in him shall receive remission of sins. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. These things inspire me. Essas coisas me inspiram. When I think of Russia and their mean attitude to everybody, Quando eu penso na Rússia, a atitude maligna da parte deles a todos. I want to go over there and smile and say, hey, Jesus is alive. Eu quero ir lá e sorrir para eles e dizer: ei pessoal, Jesus está vivo. That's our message. Essa é a nossa mensagem. God raised him from the dead, Paul said at Antioch. Deus o ressuscitou dentre os mortos, foi o que Paulo disse em Antioquia. He said, we declare glad tidings. Nós estamos declarando boas novas. God has raised up Jesus again. Deus ressurgiu Jesus. Wonderful. And it Maravilhoso. goes on and on and on. E ele continua uma vez após outra. Peter and John, Pedro e João, full of the Holy Ghost. cheios do Espírito Santo. Wow. They Uau! received the power. Eles recebem o poder. And Jesus said, E Jesus disse: remember, you go in my name. se lembrem, vocês vão no meu nome, Go to the whole world. vão ao mundo todo, I'm with you. estarei convosco. And Peter and John have been to the temple to pray. E Pedro e João chegaram ao templo para orarem. And there they see the crippled man. E lá eles veem um homem aleijado. I think Peter says to John, let's start here. E eu creio que Pedro diz para João: vamos dar início aqui. Hallelujah. Aleluia. Yeah. Sim, The resurrection was what gave him the courage to do that. a ressurreição foi o que deu coragem a ele para fazer aquilo. Do you hear me? Vocês estão me ouvindo? Before Jesus came back and showed himself, Antes que Jesus voltasse e se mostrasse, Peter went back to fishing. Pedro voltou a pescar. They were discouraged. Eles estavam desencorajados. But Jesus showed himself alive by many infallible proofs. Mas Jesus mostrou estar vivo por muitas provas incontestáveis. And he revealed himself to them. E ele se revelou a eles. Peter said, we can start here. E Pedro diz: nós podemos dar início John aqui. said, I agree. E João diz: eu concordo. They took him by the hand. E eles tomam-o pela mão. They said, in the name of Jesus, E eles dizem: em nome de Jesus, rise up and walk. levanta-te e anda. He jumped up and walked. E ele se levantou e andou. Marvelous. Maravilhoso. The crowd came together. Então a multidão se ajuntou. And Peter preached to them. E Pedro então pregou a eles. Oh, it's wonderful to preach when you've got a miracle like that. É maravilhoso pregar quando você tem um milagre tal como este. I know all about that. Eu sei tudo a este respeito. I know all about that guarantee. Eu sei tudo a respeito dessa garantia. Hallelujah. Aleluia. The living Christ is my guarantee. O Cristo vivo é a minha garantia. I was preaching in a place, Eu estava pregando num determinado lugar. and there was a Muslim beggar. E havia um muçulmano pedinte. 30 years he had crawled in his country. 30 anos ele havia estado a engatinhar no seu He was país. what you call a professional beggar.
Ele é o que nós chamamos um pedinte profissional. That means he goes to certain places on certain days, and those certain people give him certain amount of money. Professional Significa beggar. que ele vai a determinados lugares, em determinados dias, e determinadas pessoas vão sempre estar dando dinheirinho para ele. one of Esse é the um profissional. One of the places he always went to on Friday was the king's palace. Um dos lugares que ele sempre ia à sexta-feira era o Palácio dos Reis. King Akanyele, 83 years old. E o rei com 83 anos de idade. He was a Holy Ghost-filled man. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. One wife Uma esposa, in a tribe that practiced polygamy. numa tribo que praticava poligamia. He was a saint, Ele era um santo, but he was a king. mas ele era um rei. He never smiled. Ele nunca sorria. He was always dressed like a king. Ele estava sempre vestido como rei. But he loved my wife and I, Mas ele amava tanto a mim quanto a minha and we esposa. loved him. E nós o amávamos. He was the chairperson of the crusade. Ele era a pessoa encarregada daquela cruzada. We had a big chair on the platform for the king. Nós tínhamos uma grande cadeira na plataforma para o rei. And when he walked in on the grounds, E quando ele entrava por aquele local, servants carried a golden umbrella. então os servos carregavam um guarda-sol de ouro. And his servants all around him. E os seus servos estavam ao redor And dele. Daisy and me walking with the king. E Deise e eu estávamos caminhando com o rei. Beautiful. Lindo. We were important people. Nós éramos pessoas importantes. And the king sat in that big chair, Então o rei se sentava naquela grande cadeira. watched everything. Observava tudo. But we knew him. We loved him. He loved us. Mas nós o conhecíamos, nós amávamos a ele nos amava. So this beggar, the beggar's wife came to our crusade. Então a esposa desse pedinte veio até a nossa cruzada. She saw the miracle. E ela viu os milagres. She rushed home and told her husband. Ela correu para casa e contou para o marido And said, dela. Karimu, there's miracles. E ela diz: Karimu, existem milagres. Come with me tomorrow night. Venha comigo amanhã à He noite. said, shut up, woman. Don't talk to me about that. He was a Muslim. E ele diz: cala a boca, mulher, não fala comigo sobre isso. Ele era The next muçulmano. night she came again. E no próximo dia ela veio novamente. She saw more miracles. E ela viu mais milagres. She went home and said, darling, you come. You must come. You can have a miracle. E ela voltou para casa e disse: querido, venha, você pode ter um milagre. It made Karimu mad. E fez com que Karimu ficasse He irado. took his whip and he beat his wife. Ele tomou o cinto e ele bateu na sua esposa. And he said, don't ever talk to me about that man again. E ele disse: nunca mais fale comigo a respeito daquele homem novamente. And it was Friday. E era sexta. It was Friday. E era sexta-feira. And so he's making his rounds. Então ele está rodando por onde ele sempre And he stops passava. at the king's palace. E ele para então no palácio do The rei. king don't know he's beat his wife. E o rei não sabe que ele tinha espancado a esposa. God is so good. Deus é tão bom. He knows how to arrange Ele things. sabe como ajeitar as coisas. He knew why to bring you tonight. Ele sabia por que deveria trazer vocês aqui nessa noite. Something I'm saying, he wanted you to hear. Algo que eu estou dizendo, ele queria que você ouvisse. And it'll change your life. E vai mudar a sua vida. So Karimu stopped at the king's place. Então Karimu parou lá de frente ao palácio do rei. Behold, the king does not send out a servant with the alms. Então o rei não manda o servo com a sua moeda. The king himself comes out to the O gate rei, ele mesmo está vindo até o portão. and brings the gift for Karimu Está trazendo a dádiva para Karimu. and smiles at him, E sorri para ele. pats him on the head Dá um toquezinho no seu ombro. and says, Karimu, E diz: Karimu, I'll see you at the race course tonight. eu te vejo lá na cruzada nessa noite. Beautiful, beautiful. Lindo. Hear me, people. Ouçam-me, queridos. When you give witness of Jesus, Quando você dá testemunho de Jesus, believe in your witness. creia no seu testemunho. God will fulfill your witness. Deus vai cumprir o seu testemunho. That little woman testified to her husband. Aquela senhorazinha testificou ao marido She dela. got beat
for it. E ela foi esmurrada, espancada por isso. But God saw her witness. Mas Deus viu o testemunho God dela. wanted him healed as much as she wanted him healed. Deus o queria curado tanto quanto ela queria que ele fosse So when he came to curado. the king, Então quando ele chegou até o rei, the king says, I'll see you at the racetrack tonight. então o rei diz, eu vou te ver lá no pátio do autódromo nessa When the noite. king tells a beggar to be at the race course, the beggar had better be at the race course. Quando o rei diz a um pedinte que é para ele estar no autódromo, é melhor que ele esteja lá no autódromo. So Karimu came. Então o Carimu veio. He stayed at the edge of the crowd, Ele ficou lá na beirada da multidão, crippled there on the ground, aleijado lá no chão, had never walked, nunca havia andado. had big rubber tire pieces strapped around his knees so he Havia- could crawl. Havia grandes pedaços de borracha ao redor dos seus joelhos para que ele pudesse engatinhar. A good Muslim. Um bom muçulmano. He hears me preaching about Jesus. E ele me ouve pregando a respeito de Jesus. And when I come to the cross E quando eu venho à cruz and him bearing our pains e falo sobre ele ter levado as nossas and dores bearing our diseases. e levando as nossas Hey, enfermidades. preachers, how often do you preach that? Pregadores, quão frequentemente vocês pregam a That's respeito the disso? message. Essa é a mensagem. The gospel is the power. O evangelho é o poder. And when I came to that part, E quando eu cheguei a essa etapa, Karimu couldn't resist. Carimu não podia resistir. It made him cry. Fez com que ele chorasse. He didn't want anyone to see him. Ele não queria que ninguém visse. He sat there quietly on the ground. Ele sentou lá quietinho lá no chão. Everybody else was standing. Todos os outros estavam em pé ao redor dele. And we pray E nós oramos for all the people. por todas as pessoas. We lift up our hearts in compassion. Nós erguemos os nossos corações em compaixão. Two of Karimu's friends, Dois amigos de Carimu, one on each side, um de cada lado, pick him up with the arm. o tomam pelo Hold him braço, up. o levantam His legs go straight, e as pernas dele ficam and they're esticadas holding him there. e eles estão o segurando ali. And Karimu thinks, who's doing this? E Carimu pensa, quem está fazendo isso? I didn't have any friends come with me tonight. Eu não tinha nenhum dos meus amigos vieram comigo And nessa so noite. he peeks. Então ele dá uma olhadela And he looks. e ele olha, Nobody. ninguém, Nobody's holding him up. ninguém está o segurando. It was angels. Eram anjos. Yeah. É, He was standing there. Hallelujah. Hallelujah. aleluia. He looked down at those skinny legs. He looked down at those legs. Então ele olhou para aquelas pernas He was fininhas. standing on his own feet. Ele estava de pé sobre os seus próprios pés. Oh, he went crazy. Ah, ele ficou louco. Trembling hands, he unbuckled all that rubber stuff. Com as mãos tremendo, ele tirou aquelas ataduras de borracha. And he held it in the air and E ele- started yelling. E ele tinha essas ataduras no ar e começou Jesus a has gritar. healed me. Jesus Jesus has me curou. And coming through the crowd. E ele veio passando no meio da multidão. And coming to the E platform. chegando à plataforma. And he came up the E platform. ele subiu a Waving plataforma. those pieces of rubber. Estava acenando com aqueles pedaços de borracha. The king sitting over there so quiet. E o rei está sentado lá tão quieto. Big old tears running down his face. E grandes lágrimas estão escorrendo Yeah, pela sua he's face. human. Ele é humano. Wonderful. Maravilhoso. Karimu was healed. Carimu foi curado. Hallelujah. Aleluia. And I want to tell you, E eu quero vos dizer, my brother Karimu preached the most glorious resurrection sermon I ever heard in my life by a preacher. o meu irmão Carimu pregou um dos sermões mais poderosos sobre a ressurreição que eu já ouvi em toda a minha vida. He leaned over the banister on this arm. Ele estava ali reclinado sobre o púlpito com And esse he preached braço. with this finger. E ele pregava com este dedo. I'll never forget it. He just waved it up and down, up and down, Eu up nunca and vou down. me esquecer, ele estava sempre acenando para cima e para baixo. He said, people, look at me. E ele dizia, queridos, olhem para mim. Look at me. Olhem para mim. I am Karimu. Eu sou Carimu. You know me. Vocês me You've conhecem. never seen me walk. Vocês nunca me viram andar. Jesus is alive. Jesus está vivo. If he was dead, he couldn't make me walk. Se ele estivesse morto, ele não me faria andar. Jesus is alive. Jesus está vivo. Hallelujah. Aleluia.